Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você acessa o vídeo, né? Hoje nós abordaremos alguns aspectos do que eu tenho denominado como objeto negativo da Constituição Federal de 1988. A gente vai rever por um parágrafo ou dois o que seria o objeto da Constituição de 88, aqui entendida como Carta Política. E em seguida abordaremos então este objeto negativo. Primeiro vamos ao que ela de fato quer nos apresentar e nos convida a interagir. E em seguida a sua própria negação, ou a maneira como se faz essa forma de negação. E aqui eu ressalto que independe da cor política de quem promove determinados tipos de críticas ou ataques, né? O que, de certa maneira, também depende um pouco da sinalização partidária, ok? Então, se me permite, eu vou seguir aqui um pouquinho a narrativa para a gente ter um encaminhamento mais claro e mais preciso. O objetivo da Carta Política, que é a Constituição de 88, como política e polis, um espaço público revigorante da cidadania democrática, é demarcado pela inclusão e emancipação política, pela capacidade programada e expansiva em que o povo, que é um animal político que se converte em um ser social. Esse povo faz-se mais humano. Há uma junção, não é o dia de falar disto, mas há uma junção entre teleologia e nomologia. Quer dizer que a regra constitucional está apontada para o processo civilizatório. Então, não é uma regra simples, né? Ela é muito complexa nesse sentido de se apontar para uma teleologia, ou o que se fazer para construir melhores caminhos de garantia, no nosso caso agora de recuperação, e a seguir de garantia e aprofundamento do processo civilizatório. Porém, a humanização política, como cerne da Carta Política, que é a Constituição de 88, ocorre somente quando e se o povo é capaz de agir com aguçado senso de solidariedade. Lembrando que essa ideia de solidariedade é o próprio objeto que cabe à sociologia. A interação e sob a consciente proposição constitucional de que o ser social faz-se pela política. É aquilo que eu disse há pouco. O animal político transforma-se em ser social. Como ser humano, capaz da autonomia requerida pela condição humana imposta pelo animal político, porque é isso que está na origem. Considerando-se a Carta Política um construto da humanidade, como negação desse pressuposto, e sob um ataque frontal, advindo da imposição do objeto negativo da Constituição ou da Carta Política, busca-se enfraquecer, a ponto de eliminar os efeitos da profundidade civilizatória significativa. E todos os espaços de realização da política, enquanto espaço público em que deve vigorar e vicejar a cidadania democrática de uma verdadeira polis moderna. Portanto, há que se ter em mente, sempre, e de modo a fugir a qualquer tipo de sofisma, independentemente da cor ou de partido, que negar-se à Constituição Federal de 88, portanto a Carta Política,
especialmente alegando-se o realismo político, que é esse que a gente pratica ou vê sendo praticado no dia a dia, como um mecanismo de se furtar a analisar o âmago da Constituição e, portanto, sair das críticas superficiais, sobretudo daqueles que não conhecem a Constituição, infelizmente, é concorrer para o seu objeto negativo. Não importa a cor da crítica dirigida à carta política. Se por crítica nós confundirmos Estado, realismo político e a própria Constituição. Porque o resultado que descredencia a carta política e afirma o objeto negativo da Constituição Federal de 88 é o mesmo. Nesse caso preciso, o resultado dessa crítica, ou desse tipo de crítica, concorre para a obstrução do processo civilizatório. Especialmente quando o inimigo que bate à nossa porta é o fascismo. O que é bem diferente, na verdade é o contrário, é o oposto, de se discutir no que a Constituição Federal de 88 poderia ou deveria ser transformada nesse tipo de mutação constitucional, a fim de se aproximar à própria Constituição na busca de um caminho mais próspero para o próprio processo civilizatório. Politicamente, o objeto negativo da Carta Política desnaturaliza o humano, impondo-lhe uma severa subsunção ao capital e, assim, negando-lhe o direito de participar no e do processo civilizatório, por negar-lhe a inclusão e, ao se afirmar como imposição, ação e interpretação político-constitucional antagônica, contrária, desmerecedora, contraditória à própria humanidade. Esta forma, modalidade, de se impor relações políticas degradantes, aviltantes da liberdade e da igualdade, da isonomia e da equidade, além de constituir uma fonte segura da injustiça social, somente tem êxito porque se confunde propositadamente a política, maiúscula, humanizadora, com o realismo político, que é a política minúscula. E que é um espaço de recrudescimento do poder baseado no vigor e na astúcia dos mais poderosos interesses antipopulares e antirrepublicanos. Esta afirmação do objeto negativo da Carta Política, portanto, busca anular o alcance propositivo programado democraticamente desde 1948, ou seja, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que foi reafirmado pela Constituição Federal de 1988. Isto só é possível como negação política que nega direitos, porque se reduz o princípio da polis, que é a inclusão, que é a participação, que é a emancipação, que é o vigor da cidadania, a uma mera troca de poderes, de favores, atendendo interesses mesquinhos. No nosso caso, em 2020, interesses fascistas. No caso brasileiro, o Poder Judiciário é um dos maiores responsáveis pelo aprofundamento antagônico e excludente deste objeto negativo da polis, que é a política maiúscula, e da própria Carta Política, que é a Constituição. Muito precisamente porque foi o Poder Judiciário um agente ativo da chamada judicialização da política. Na verdade, a política maiúscula virou minúscula por causa do Judiciário. E, além disso, concorreu também o próprio Judiciário para que houvesse uma politização de si mesmo, ou seja, do Judiciário, transformando o Judiciário em uma espécie de política minúscula. Assim, a política corrompida, esta que foi judicializada,
acabou por corromper, sob ação judicial disseminada, toda a política emancipatória da sociedade brasileira. Isso, no mínimo, desde 2016. Ou, de modo muito claro, a partir de 2016. Mas com rastros desde 2013, né? Esta modalidade, e aí, concluindo, do objeto negativo da carta política, recebe a peja de fascista por um critério objetivo, qual seja, reafirmar um modelo autocrático, em que o povo cada vez menos é detentor do direito a ter direitos, que é um direito originário, é o direito primário, né? Porque é aquele que dá origem a todos os outros. E assim, cada vez mais, este povo se vê alijado da política e com reduzida capacidade de se integralizar como ser social num ato consciente de fazer-se pela política. É isso. Espero que tenha sido claro. Obrigado.